Quem são os árabes e judeus? Quem é esse Deus que seguem e por que brigam por ele? Como Deus se expressa e como nós respondemos? Qual é a relação disso tudo com o Messias esperado? Vamos entender um pouco mais do que está acontecendo na guerra que Israel enfrenta na faixa de Gaza. Você também poderá sair daqui com uma ideia melhor dos sentimentos que envolvem as pessoas nesse conflito e por que isso chega até nós. Para isso, temos que voltar na história, ao princípio desses povos. Você já escutou falar ou leu na Bíblia a história de Abraão e Sara? Deus viu o coração de Abraão e se agradou dele e anunciou que ambos iriam abençoar todas as famílias da terra. A condição que ele fosse fiel e tivesse uma vida íntegra. Ambos já velhos, Abraão e Sara não acreditaram muito naquela profecia e tentaram dar uma ajuda a Deus. Em desobediência, mas concordando com a sua mulher, Abraão deitou-se com Agar, sua serva egípcia. Agar engravidou e as brigas começaram, pois Agar se aproveitou do fato de Sara não ter filhos. Sara reclamou para Abraão, Agar procurou fugir de Sara e da perseguição que se iniciava, e um anjo apareceu falando que Agar deveria voltar, mas que o Senhor a abençoaria com muitos filhos. Em seguida, Deus, em aliança eterna com Abraão, anunciou que Isaque nasceria de Sara. Da serva, então, veio Ismael, e de Sara, pouco tempo depois, Isaque. Ismael e Isaque são irmãos, ambos da linhagem de Abraão. Os árabes vêm da linhagem de Ismael. Ismael se instalou no deserto de Parã, Arábia, e todos os árabes reconhecem sua aliança em conexão com Abraão, através de Ismael, que mesmo não sendo filho da promessa, foi cuidado e protegido por Deus. Por outro lado, os judeus reconhecem sua aliança com Abraão através de Isaque. Isaque se casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Aproveitando uma oportunidade, Jacó comprou seu direito de primogenitura do irmão. Esaú não gostou quando percebeu que havia sido enganado por Jacó, que, temendo a morte, fugiu. Depois de muitos anos, Jacó retorna para sua terra, já casado com Raquel, buscando encontrar-se com seu irmão e dar fim ao conflito que existiu entre eles no passado. No meio do caminho, entretanto, Jacó se confrontou com um anjo durante toda a noite. Ao final daquele embate, ao amanhecer, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Ele então saiu dali e foi abraçar seu irmão. Jacó, agora chamado Israel, teve 12 filhos, os quais foram eventualmente divididos nas 12 tribos de Israel. A linhagem dos judeus vem daí, e a multiplicação dos filhos da promessa começou então a acontecer. Por séculos, as 12 tribos se confrontaram com seus próprios parentes, filhos e filhos de Ismael. Agora inimigos, pois Jacó havia ficado com a primogenitura e muitas guerras aconteceram no meio do caminho. Eventualmente, a nação ficou espalhada e as tribos se juntaram entre Israel e Judá. Recordando o que já falamos, Abraão fez uma aliança com Deus, dele nasceu Ismael e Isaque, também chamado o filho da promessa. De Isaque veio Jacó e seu nome foi mudado para Israel. Daí vieram as 12 tribos, o nome dos judeus vem de Judá. E dessa tribo vem o leão da tribo de Judá, Jesus, o Yeshua HaMashiach. De Jesus, vemos os discípulos escolhidos por ele, o ministério sobrenatural, a crucificação, a ressurreição. A morte de Estevão, que foi apedrejado pouco tempo depois da ressurreição de Jesus Cristo, mostrou mais uma vez que Israel rejeitava o Messias enviado e, consequentemente, a paz da aliança que Deus lhes prometeu desde os tempos antigos. É bem possível que a bênção e oportunidades de Israel como nação escolhida tenha terminado nesse momento de rejeição, mas é discussão para outro encontro. A igreja primitiva pegou força e o evangelho foi rapidamente espalhado por todos os cantos, pois os novos discípulos se multiplicaram velozmente após a morte de Jesus. Você, cristão, foi enxertado nessa semente espiritual. Hoje está conectado ao Israel espiritual. Em Salmo 122:6 diz: Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam essa cidade, que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade em seus palácios. Não está escrito orai pela paz de Israel, mas orai pela paz de Jerusalém, que é exatamente onde bate o coração de Israel. E por que não dizer assim como bate o coração dos filhos de Isaque? Bate também o dos filhos de Ismael, mas, por não atentarem à verdade histórica, olham para Israel por outra perspectiva. No entanto, a nação de Israel vai fazer e se mover como ela quiser.
As bombas vão cair, o mundo vai tentar acabar com Israel. Isso é triste e difícil de acompanhar, mas a realidade é que, no tempo de Deus, Jesus voltará e assumirá seu lugar. Na cidade antiga de Jerusalém, o portão dourado está fechado, aguardando apenas o momento em que Jesus Cristo, o Messias, entrará por ele. A paz de Israel é o Messias. Ele é o príncipe da paz. Ele vai governar desde Jerusalém. E é nisso que os cristãos do mundo inteiro se seguram, se firmam com fé nas promessas de Deus chamado Yahweh. 4 consoantes que dão o som que os próprios judeus temem pronunciar, tamanho é o respeito. Antigamente, os escribas, enquanto escreviam as escrituras, chegavam nesse nome e paravam. Limpavam as penas em suas canetas e não pronunciavam um nome em respeito a Yahweh. Mas qual é, então, o significado dele? Essas 4 consoantes foram estabelecidas por Deus com um propósito muito maravilhoso. O Dr. Samuel Doctorian, quem eu traduzi em muitos lugares do Brasil, amava falar que o nome da Bíblia em armênio é sopro. Por quê? Ele explicava, porque é na palavra que escutamos a voz de Deus. A Bíblia não é apenas uma biblioteca com 66 livros. A Bíblia não é composta apenas pelos livros maravilhosos da Torá. Nesse nome são usadas únicas consoantes que, se faladas corretamente, quando pronunciadas, não permitem que você use sua língua ou junte seus lábios. A pronúncia desse nome sagrado é, na realidade, uma tentativa de replicar o sopro. Inspiração e expiração, o sopro de Deus sobre você, algo natural feito sem esforço. E daí quando se fala Yahweh, Yahweh, é a declaração do Criador. Quando você parar e orar pela paz de Jerusalém, quando iniciar seu momento de intercessão para que Israel receba a paz, o Yeshua HaMashiach, não importa onde estiver, pode ser que esteja em casa, na escola, dirigindo ou numa sala lotada de mestrados e PhDs. Em alguns minutos você irá sentir a presença desse Deus maravilhoso e nada melhor do que vivê-la nessa expressão tão poderosa. Yahweh, Yahweh. Inspirar, expirar. Não é surpresa quando vemos que essa primeira palavra que falamos quando nascemos, quando saímos do ventre da nossa mãe, foi o nome de Deus. E a última palavra que toda pessoa irá falar não vai precisar lembrar de outra oração. O último suspiro que der serão as consoantes usadas para falar o nome de Yahweh. Quando você vê a discussão atual, o antissemitismo que se desenvolve pouco a pouco em muitos países, você começa a fazer a relação e trazer um paralelo para tudo que Jesus falou enquanto esteve entre nós e anunciou Yahweh. Muitos cristãos nem sabem que a língua que Jesus falou durante seus 33 anos na terra foi o aramaico. A linguagem semítica era composta por 3 línguas, hebraico, árabe e aramaico. A palavra de Deus em aramaico, a qual Jesus usava, era Ilá. Em hebraico é Elohim, ou Ilá em árabe é Alá. Al-O-Lá, Deus. Na mesma palavra usada pelos povos que hoje brigam entre si, são irmãos, são primos e apenas mostra a cegueira e ignorância daqueles que deturparam os acontecimentos desde o seu início. Não se mata por amor a Alá, Ilá ou Elohim. Não se odeia por amor a Alá, Ilá ou Elohim. É o mesmo Deus e a humanidade que o rejeita continua em sua santa ignorância e pequenez diante dele, construindo cada um por si e no seu coração enganoso o que pensa ser o mais certo e o melhor. Melhor é ler a palavra, entender a real narrativa, aceitar seu amor por todos ao redor do mundo. Um abraço, Deus te abençoe.